Direito Processual Civil. Meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de Direito Civil e Direito Processual Civil. Para quem não me conhece, peço que se inscreva aqui no canal e continue acompanhando esse roteiro de aula com relação a Direito Processual Civil. Vejam a playlist, nós estamos fazendo aí a interpretação do CPC conforme um cronograma de grade, de graduação, que aí de uma forma bem didática a gente trabalha um conteúdo de sala de aula de uma forma mais resumida aqui nesses vídeos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o rito do processamento e julgamento de causa no tribunal. Tá? Então, eu sempre costumo desenhar no quadro, né, quando a gente está falando em sala de aula, da petição inicial até a sentença, falamos de processo de conhecimento, dentro do caminho da petição inicial até a sentença, existem diversos atos processuais, atos jurídicos esses que devem ser perfeitos sob pena de nulidade. E assim acontece também no rito de processamento no julgamento tribunal. Lá em cima, na segunda instância, existe uma dinâmica, tá? um cronograma de atos processuais. E esses atos processuais eles têm que ser perfeitos para também, se não tiver a perfeição do ato judicial, que é aquele que está de acordo com a norma jurídica, ele pode ser anulado. Tá? Então, nosso objetivo nessa conversa é mapear o rito do processamento e julgamento dos tribunais, classificar os recursos, né, e compreender seus efeitos e alcances, aplicar na prática os principais prazos, requisitos e estratégias recursais, ler e utilizar em sala de aula, nós já fizemos isso, a transcrições essenciais dos artigos do CPC pertinente ao tema. Então, como eu não quero esgotar muito tempo e passar de 20 minutos aqui com vocês, para não ficar algo cansativo, vocês já têm o material. Quem não tiver o material pode solicitar aqui pelo YouTube, colocar o e-mail que eu envio, não há problema nenhum, para estudar em casa. Você que se prepara para exame da OAB, você que está na graduação, que não é meu aluno presencial, aproveite e assistam essas aulas, assistam as playlists, porque elas vêm trazendo informações didáticas, algumas superficiais, outras mais aprofundadas, e aqui, obviamente, que em 25 minutos, 30 minutos, eu não consigo dar informação detalhada sobre cada espécie de recurso, tá? Porque quando a gente fala em mapear o rito de processamento e julgamento dos tribunais, eu preciso falar das espécies de recurso, como é o protocolo, como é a distribuição. A gente vai começar a trabalhar de uma conversa mais tranquila e tentar chegar aí no máximo de informação possível para você conseguir absorver conhecimento e entender melhor como é que funciona a mecânica do processo civil. Mapa do rito no tribunal, uma visão geral. Existe o protocolo e a distribuição, tá? Existem os poderes do relator do julgamento monocrático, pauta, ordem de julgamento, sustentação oral, preliminares, vistas, diligências e técnica de julgamento. Aí eu classifico aqui as espécies de recurso: apelação, agravo do instrumento, embargo de declaração, recurso especial extraordinário, outros recursos eu botei como ordinário, embargo de divergência, cabimento, decisão pode ser impugnada no todo ou em parte, termo inicial no prazo recursal, preparo, deserção, a gente vai falar sobre isso também, efeitos gerais devolutivo, suspensivo, substitutivo e expansivo. Então, vou voltar aqui para a parte de protocolo. Como é que se dá isso, né? De uma forma geral, para a gente poder entender, o material já está com vocês aí. De toda decisão de primeiro grau, cabe recurso. A sentença é uma decisão. Só que essa sentença ela é uma decisão que põe fim ao processo. Então, o processo judicial começa com a petição inicial e termina com a sentença. Essa sentença ela pode ser de mérito ou sem mérito, mas nós sabemos que essa sentença deve respeitar o que está previsto no Código de Processo Civil. Respeitar como? Ela deve ter 3 elementos. O primeiro elemento ela tem que ter um relatório, o segundo elemento é uma fundamentação e o terceiro elemento é a parte dispositiva da sentença. Isso daí nós encontramos previsão legal no artigo 489 do CPC.
tá? Basta abrir, você vai olhar lá os incisos 1, 2 e 3 com esses elementos essenciais da sentença. Beleza. Além disso, nós temos parágrafos, não vamos adentrar nesse assunto aqui. O que importa é pegar uma sentença e olhar. Eu olhei, identifiquei na estrutura dela. Tem relatório? Beleza. Tem fundamentação? Beleza. Tem dispositivo? Beleza. Ela está bem estruturada. Não estamos falando do conteúdo dela. Tá? Ok. Se essa sentença não for satisfatória para mim, eu posso recorrer e vou fundamentar o meu recurso, explicando o porquê que eu estou recorrendo e como essa sentença tem que ser reformada, por que ela tem que ser reformada. Então, contra a sentença, eu tenho duas espécies de recurso. Um, que é o recurso de apelação, e o outro, que é o embargo de declaração. Então, beleza, identificamos aqui duas espécies de recursos cabíveis contra a sentença. Tá? Sentença é um ato jurídico, ele é um ato jurídico que é proferido por um juízo de primeiro grau, um juiz togado, um magistrado, que ele vai proferir, ele tem que proferir essa sentença para poder pôr fim ao processo de primeira instância, de primeiro grau, a fase de conhecimento, certo? Mas, ao longo do processo, depois da petição inicial, ele vai ter decisões, ele vai proferir decisões, como, por exemplo, numa petição inicial, meu cliente não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais. Então, por essa razão, na petição inicial, eu estou requerendo liminarmente o benefício, a aplicação do benefício da justiça gratuita, aquela prevista no artigo 98 do CPC. Se o juiz indeferir, informando que não há prova suficiente para comprovar a gratuidade de justiça, eu posso, dessa decisão, recorrer. E o recurso cabível contra decisões interlocutórias, aquelas que não põem fim ao processo, se chama agravo de instrumento. Ok? Beleza? Mas, se essa decisão interlocutória contiver algum vício previsto no artigo 1022 do CPC, cabe embargos de declaração. Então, eu posso opor embargos de declaração contra a decisão? Posso. Posso opor embargos de declaração contra a sentença? Posso. Desde que esses dois atos contenham que esses dois atos contenham vícios previstos no artigo 1022 do CPC, que são decisão ou sentença obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro material. São 4 situações, 4 requisitos que os embargos de declaração exigem. Tá beleza? E é óbvio, os embargos de declaração não atingem mérito, tá? Esses embargos de declaração, eles servem para poder sanar esses vícios que eu acabei de falar para vocês. Se ela estiver obscura, vamos sanar a obscuridade. Se tiver contraditória, vamos sanar essa contradição. Se tiver um erro material, bora consertar, bora retificar. Tá? Lógico, eu não vou pedir uma procedência de um pedido ou uma improcedência de um pedido em sede de embargos de declaração. Eu só vou ajustar aquela sentença ou aquela decisão, beleza? Mas cabe. Os embargos de declaração cabem no prazo de 5 dias. O agravo de instrumento cabe no prazo de 15 dias e a apelação também no prazo de 15 dias. Como é feito o protocolo dos embargos de declaração? É uma simples petição com o título de embargos de declaração, onde o advogado ou advogada vai protocolar direcionada ao juízo prolator da sentença ou da decisão, informando o seguinte: olha, essa decisão ou sentença contém um vício, o vício informa, destaca, menciona, olha, deveria constar isso, coloca e requer a retificação ou seja sanado qualquer daqueles vícios previstos no artigo 1022. Ah, tem que conter os 4? Não necessariamente. Pode conter um só? Pode. Tá? Pode conter um só. Não tem problema nenhum. Então, cabe embargos de declaração no prazo de 5 dias, desde que seja respeitado os requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Beleza? Falamos de uma espécie, é um tipo de recurso que é comum, tá? Não é um recurso incomum. A gente sempre vê acontecendo, porque às vezes cabe um erro de digitação, ou então uma fundamentação contraditória do juízo dentro de uma decisão, ou então dentro de uma sentença. Tá certo? Então, esses embargos de declaração não são sujeitos a recolhimento de custas.
não são sujeitos a preparo. Preparo é pagamento de custas. Se não houver o pagamento de custas, não vai haver preparo. Logo, se não houver preparo, o recurso estará deserto. Então, preparo é pagamento de custas e deserção é ausência de pagamento de custas. Beleza? Ok, então falamos do protocolo. Ele é feito através de petição comum, desde que contenha o nome de embargos de declaração. Beleza, isso está previsto no nosso CPC também. Agravo do instrumento. Como o agravo do instrumento ele é interposto contra uma decisão interlocutória, aquela que acontece no meio do andamento do processo, esse agravo do instrumento ele é interposto diretamente na segunda instância. Reparou meu dedo aqui? Diretamente na segunda instância, subindo, tá? A primeira instância está aqui, a segunda instância está aqui. Então, ao invés de eu colocar o agravo aqui, eu vou colocar o agravo em cima, aqui, na segunda instância, no órgão colegiado. E como é que é feito isso? Eu faço um protocolo normalmente dentro do Tribunal de Justiça, através do sistema PJE. Alguns tribunais de justiça do Brasil usam esse sistema. E se for outro sistema também não tem problema, vai ter que aderir ao outro sistema e fazer o protocolo do seu agravo em segunda instância. Tá? O agravo de instrumento está previsto lá por meio do artigo 1015, 1016 ou 1017, tem que cumprir esses requisitos, tem que ser contra a decisão interlocutória, não pode ser contra outro tipo de decisão, tem que ser interlocutória. A decisão que põe fim ao processo é a sentença, logo, se eu estiver insatisfeito com essa decisão, cabe apelação e não agravo de instrumento, tá? Sentença, ela é uma decisão, só que ela é uma decisão que põe fim ao processo. Não podemos confundir decisão interlocutória com decisão que põe fim ao processo, beleza? Então, eu protocolo esse agravo de instrumento na segunda instância. Na forma do artigo 1018, eu posso, é uma possibilidade, faculdade, eu posso comunicar ao juízo prolator da decisão que eu agravei, eu posso comunicar que daquela decisão agravada eu interpus recurso, posso. Sempre faço, porque na prática existe a possibilidade, na prática, na teoria existe a possibilidade do juízo prolator da decisão se retratar. Na prática, eu entendo que eu seria obrigatório, não está previsto na lei isso, tá? Mas porque o Código de Processo Civil fala que é facultado, é facultativo. Mas na prática eu me sinto na obrigação de comunicar ao juízo prolator da decisão, porque ele pode se retratar. Ele se retratando, o meu recurso lá na segunda instância perde o seu objeto. Não há motivo dele continuar, dele tramitar na segunda instância, porque o juiz de primeiro grau, prolator da decisão, já se retratou. Então não tem o que discutir lá em cima. Então, se eu comunico a ele, olha, ô excelência, eu estou aqui comunicando que agravei dessa decisão, junto ao agravo. Ele analisa meu agravo e fala, ok, estou me retratando. Eu pego essa decisão, junto na segunda instância e peço o arquivamento do recurso de agravo. Tá? É um sistema, estou falando do trâmite, tá? da tramitação, do rito. Houve o protocolo lá na segunda instância. Esse protocolo vai haver uma distribuição para uma Câmara Civil. Essa Câmara ela é sorteada. Tá? Quando entrar numa Câmara Civil, a distribuição, um desembargador relator um desembargador é indicado como relator, porque na Câmara Civil é composta por 3 desembargadores. Um deles passa a ser relator do meu agravo. Tá? Uma vez esse desembargador seja indicado como relator, ele passa a ser prevento. Ou seja, se houver algum outro recurso nesse processo, esse recurso vai ter que ser direcionado para essa Câmara Civil, onde esse desembargador foi indicado como relator. Então, a prevenção é quando a Câmara Civil, ou quando esse relator atrai a competência para julgar outros recursos. Tá? Então, esse desembargador ele vai ter um poder de proferir uma decisão monocrática, fazer um julgamento monocrático, que é só ele, independente de levar esse recurso para plenário. Ele pode fazer isso do artigo 932 até o 933, ele prevê isso. É cabível a decisão monocrática. Lógico, chegando um agravo de instrumento, o juiz recebe, fala, acolho, recebo, julgo procedente, reforme a decisão agravada, para mim está sendo vantajoso. Para a parte contrária, não. Tá? Pode caber algum tipo de recurso ali. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Se ele recebe um agravo e não leva para o plenário, e aí fala, recebo o agravo, porém julgo improcedente.
Cara, acabou comigo, perdi. Mas eu quero que essa matéria seja discutida em plenário. Então, de decisões monocráticas de segunda instância, tá, que impedem que o processo vá para o plenário ser apreciado por um órgão colegiado, cabe um recurso chamado agravo interno. Esse agravo interno vai fazer com que esse recurso vá para plenário. Obviamente que o direito do contraditório e da ampla defesa também aparece na segunda instância. Esses princípios, tá, eles surgem no processo judicial e até mesmo no processo administrativo para que não haja prejuízo às partes que estão na demanda, tá certo? Então, a ideia é essa e acontece isso na prática. Agora, ele tem poderes para julgamento, a pauta tem uma ordem de julgamento e sustentação oral, quem pede preferência vai fazer a sustentação oral, primeiro porque está lá para fazer acompanhar o processo. O desembargador relator tem a ordem de preferência para ter a sua pauta. Além disso, os mais antigos vão seguindo a ordem prioritária. Então, na sustentação oral, eu sempre recomendo que cabe memoriais para poder passar para o desembargador a sua estratégia de alegação. E aí sim, o órgão colegiado está de acordo com aquela situação e proferir uma decisão mais segura. Então, eu sempre falo, é importante, quando for fazer a sustentação oral, apresentar memoriais. Preliminares, vistas, diligências e técnicas de julgamento. Cabe, em sede de agravo de instrumento ou apelação, preliminar, para que o desembargador analise antes de analisar o mérito. Tá? Agravo de instrumento, mérito da decisão. Embargo de declaração, sanar vícios. Recurso de apelação, mérito da ação. Então, é no embargo de declaração que eu tenho que pedir procedência ou improcedência da ação. Tá? Quando um desembargador não concorda com a análise do relator, ele pode pedir vista, porque ele não concorda, ele vai ter que fundamentar seu voto de divergência ou então acompanhar a relatoria. Então, ele pode pedir a suspensão do julgamento para aquele processo para pedir vistas e analisar melhor, com mais detalhe, aquela ação. Então, daqui nós já falamos praticamente de 3 ou 4 espécies de recurso. Tá? Quando eu falo de recurso especial e extraordinário, eu estou avançando para o STJ e STF. Quando eu falo de recurso especial, são aqueles casos que a decisão do órgão colegiado, através de acórdão, atinge e viola lei federal. Então, cabe recurso especial para o STF. Se a decisão do colegiado, que é um acórdão, violar direito constitucional, aí sim cabe um recurso extraordinário para o STF. São dois tipos de recursos, sendo que um tem a função de atacar a violação de lei federal e a outra tem a função de atacar violação de direito constitucional. Beleza? Vai para Brasília, STJ e STF. Agora, a diferença do STF para o STJ é que o STJ ele só tem uma função, que é a função revisora dos recursos que lá são interpostos. A matéria que é discutida na primeira instância do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, tá, havendo uma violação de lei federal, durante todo o trâmite processual, do processo de conhecimento de primeira instância, do processo recursal de segunda instância, até chegar lá no STJ, vai ser a revisão dessa matéria que foi discutida pelo juízo de primeiro grau. Tá? Violou a lei federal? Recurso especial. Beleza? Agora o STF, além dessa função revisional, que a matéria é devolvida para ele para ele apreciar, e aí formar o seu livre convencimento através de uma decisão colegiada dos ministros do STF. Além disso, existe a situação dele ter a competência originária, desde que essa situação esteja prevista no artigo 102 da Constituição Federal, que são aquelas: as ações diretas de inconstitucionalidade, a competência da petição inicial para ser analisada é do STF. Ação direta de constitucionalidade, crimes cometidos por presidente da República, por vice-presidente da República, pelo Procurador-Geral da República, autoridades políticas, crime cometido por elas, competência originária, processar, julgar no STF, coisa que essa competência originária não abarca
a competência do STJ. A gente comentou sobre isso na sala de aula, tá? Os efeitos desses recursos, eles podem ser devolutivos ou suspensivos, de acordo com o que está previsto na norma. E aí nós falamos aqui de devolutivo, é aquele que não vai suspender o andamento do processo de primeira instância. Suspensivo é aquele que suspende o processo de primeira instância, então eu não posso executar. Não posso fazer cumprimento de sentença enquanto estiver pendente o recurso. Tá? Porque se houver só o efeito devolutivo e não o suspensivo, e eu prosseguir numa execução, bloquear bens e receber, aí eu posso causar prejuízo ao processo. Então, a análise de se o recurso vai ser suspensivo ou devolutivo vai caber ao judiciário, né, ao juiz ou ao desembargador, dependendo do tipo de peça recursal, para ver se há prejuízo naquele processo ou não de suspender efeitos, beleza? Então, aqui nós falamos do cabimento, cabe preliminar, finalidade, nós já falamos dos embargos de declaração, falamos do recurso especial e do extraordinário, os incidentes de assunção de competência e incidentes de resolução de demandas repetitivas, nós já conversamos na primeira ou na segunda aula. Nós falamos que o incidente de assunção de competência não é necessário haver outros processos repetidos para haver uma uniformização de decisão. Basta a comprovação do risco, tá? E aí, já o incidente de resolução de demandas repetitivas, não. Eu preciso ter diversas ações diferentes que possam causar, que já podem causar dano, né, risco. Então, eu tenho diversas ações repetidas para IRDR e não precisa ter diversas ações repetidas para o IAC, e essa é a diferença desses incidentes, tá? Aqui fala de sustentação oral, 15 minutos para cada parte, beleza? Eu não posso sustentar oral em agravo instrumento, eu não posso sustentar oral em embargos de declaração, mas em recurso de apelação, recurso especial, recurso extraordinário, sim, eu posso fazer sustentação oral e o prazo é de 15 minutos. Pode ser negociado para baixo, dependendo do tipo de processo, posso requerer um prazo a mais, então posso sustentar depois dos 15 minutos, não tem problema nenhum. Técnicas para julgamento, técnica de julgamento, poderes do relator, ali fala negar ou dar provimento, preliminar, diligências são analisadas, acordam ementa de publicação, então todo relatório tem que ter uma ementa, que é o direcionamento para a análise daquele mérito que está sendo julgado em sede de recurso. Tá? Casos práticos e debate, a gente falou já em sala de aula sobre isso, a gente comentou sobre efeitos suspensivos, obrigatoriedade do juiz, do desembargador, analisar a sua jurisprudência precedente com efeito vinculante, a gente conversou sobre isso na aula passada. Se ele não mencionar sobre isso e não divergir fundamentando para poder falar sobre a superação daquela jurisprudência, ele está violando o artigo 926 e 927. Nós já falamos aqui sobre o protocolo de distribuição, tá? Então, basicamente, já finalizamos até a explanação aqui. Basicamente, para ficar bem simples, com 23 minutos já. Nós podemos tratar, nós já tratamos aqui as espécies mais usuais de recurso, tá? Falamos do protocolo, falamos da distribuição, falamos da prevenção, e o que a gente precisa ter em mente da importância de se colocar uma jurisprudência na sua petição inicial. Por que é importante? Porque o juiz é obrigado a se manifestar com relação a ela. Obviamente que pode ter uma jurisprudência que seja contrária àquela que você mencionou na petição inicial. Então, o juiz vai chegar e vai se manifestar na sentença da seguinte forma: ó, de acordo com a jurisprudência apresentada pelo autor na ação, não estou de acordo em razão da decisão do processo número tal, que tramitou no STF na época do ano tal, onde foi decidido por unanimidade a seguinte situação. Então, ele enfrentou a sua jurisprudência, não aceitou a sua jurisprudência, fundamentou a sentença dele com a jurisprudência que teve uma decisão unânime, a sua pode ter sido por maioria, então ele acha que a unanimidade vai prevalecer para proferir uma sentença mais coerente, tá? Levando em mente que o novo Código de Processo Civil de 2015, né, para cá,
tenta trazer uma uniformização nos julgamentos. Beleza? Então, falamos aqui nessa explanação sobre o trâmite desses recursos na segunda instância e nos encontraremos na próxima aula, onde iremos falar sobre mais um outro tópico, sobre o processo civil 2 na fase de recurso. Tá ok? Até a próxima.